Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, ontem vimos que o Lucas Veríssimo não vai fazer falta alguma, pessoal, porque nós temos o Félix Torres. Estreou ontem, estreou bem demais. Mano, que jogaço fez o Félix Torres. Pessoal, e ontem também teve uma obra de arte, teve o golaço do Romero. E isso deixou a imprensa, ó, rasgando elogios ao Romero. Quem diria, pessoal, quem diria que o Cristiano Romero ia calar essa imprensa? Pessoal, eu acreditei e falei que ele vai voltar a ser o artilheiro da Neoquímica Arena. Pessoal, antes de ir para o vídeo aqui, chega fortalecendo aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você sabe que a meta é 1000 likes, então eu tô tranquilo. Porque que dizia o seguinte: o problema não sou eu, o problema são os outros. Sempre... Vamos ver lá. O Veríssimo é um jogador que a gente tinha, né, tudo alinhavado para ser, né, tinha um contrato em vigor, até metade do ano, então todas as coisas estavam sendo encaminhadas para que ele continuasse com a gente. Mas o futebol tem as suas surpresas, né? E tem os contratos, e os contratos têm que ser respeitados da maneira como eles foram aceitos em outros momentos. O Veríssimo achou que deveria seguir a vida dele, tocamos para frente. Futebol não dá tempo muito de ficar olhando para trás. E o que mais me deixa feliz foi a atuação do Torres, né? que surpreendeu a todos nós, porque tinha acabado de chegar, tinha feito poucos treinos com o grupo. É um atleta que estava tudo certo, nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado, nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem. Fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo. Teve um probleminha de contrato que vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem, mas enfim, nós ficamos esperando eles assinarem a proposta deles, eles mandarem pra gente, e de repente começou, não vem, a gente simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. E deu tudo certo, e de repente chega uma proposta no qual nós temos que cobrir, salário dobro, o Corinthians não vai entrar nele não, o Corinthians não é mais o que era antes, o Corinthians agora é diferente, é uma nova gestão, o Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas, a gente está numa transição muito forte, o Corinthians está se reestruturando financeiramente para que a partir de um grande momento de reestruturação a gente não precisa mais passar por isso. Mas eu não caio, Jorjão, o empate no Jorjão. Não é? Sim. Ô Pedrão, agora o Corinthians open fire contra o empresário do Lucas Veríssimo, é isso? Tem uma guerra nos bastidores agora? O Corinthians rompeu com o Paulo Pitombeira, a gente é empresário do Fábio Carille, do Lucas Veríssimo, porque não tolera esse comportamento. Estou preocupado se ele começar a romper com todo mundo que tem esse comportamento. Hein? Não vai sobrar empresário no mercado. Empresário que faz comissão aqui, empresário que leva, mas isso é complicado. Agora, William, a gente comentava ontem, né? Meu nobre William, estávamos aqui no Linha de Passe, a gente estava rodando, acompanhando ao vivo a entrevista do Augusto Melo. Eu acho que não tem problema nenhum, francamente, você virar e falar, olha, foi um início de mandato, a gente achou que poderia tratar assim, teve um erro da nossa parte aqui, vamos seguir, vamos tentar. Não ia cair um braço, como a gente brinca, ninguém ia morrer se falasse isso. Agora, o Augusto, ele está, desde que ele assumiu, terceirizando o empresário que não responde a ele, terceirizando o dirigente de clube que não fala com ele, terceirizando o jogador que quer vir, que ele quer, mas o jogador não quer vir, aí a culpa é de não sei quem, terceirizando o contrato que não foi assinado, ele anunciou a compra sem ter um contrato assinado, terceirizando o jogador do Flamengo que está treinando dentro do Corinthians sem contrato, mas que não é porque falta um detalhe. Então, assim, eu acho que está na hora de dar uma pausa. O Bueno chama de turning point, né? Turning point. Isso daí. Esse episódio do Lucas Veríssimo pode ser um turning point, uma virada, sabe, uma mudança, para você virar e falar, será que a gente não está falando coisas demais, coisas que ainda não estão no papel? Mas é porque eu não posso acreditar. O futebol é assim. O futebol, infelizmente, não é um meio de pessoas onde você negocia apenas na boca. Você precisa ter a caneta no papel. Você precisa ter a firma ali. Você precisa ter a garantia. Não precisa mais, agora não dá para a garantia sui Joe. Não existe. Não existe, porque todo mundo ali, o futebol meio que envolve bilhões. Não é milhões, é bilhões. Então, todo mundo quer morder um pouquinho desse meio. Então, se o cara vai ganhar 3 milhões aqui, ele vai ganhar 5 ali, ou 3 milhões e meio ali, ele vai querer pegar um pouquinho a mais ali, você tem que estar preparado para isso. Porque você também, quando tinha um contrato de patrocínio aqui, queria pegar um pouquinho mais ali, você também trocou em cima da hora.
E tudo bem, é do jogo. O homem lá, o dirigente lá da outra patrocinadora tem falado, esse Augusto Melo não tem caráter, rompeu um acordo verbal, foi pegar outra patrocinadora. É do jogo, todo mundo está querendo um pouquinho a mais. E está muito claro que tinha um acordo, ele não foi assinado, e a partir do dia 15, o empresário foi ver onde tinha um pouquinho a mais, e o Lucas foi ver onde tinha um pouquinho a mais para o seu salário. É do jogo. Você demonizar, vilanizar só o jogador e não entender que você cometeu um erro, tem um erro. Quando ele fala que a torcida do Corinthians agora precisa aprender, e o mundo do futebol precisa aprender, que o Corinthians será gerido por pessoas profissionais e técnicas. Olha, eu estou vendo o Corinthians ser gerido por amadores e não profissionais de futebol, porque quem está tocando futebol é o Rubão, que é um diretor, né, nomeado por acordos políticos, e é do grupo do Augusto, e por um presidente que não tem ainda a manha da coisa, que não é exatamente um técnico, um profissional de futebol. Ele é um grande apaixonado pelo Corinthians, um agente político do clube, foi eleito e está tentando dar a sua cara com as suas convicções. E ele entendeu que a banda toca de um jeito diferente do que ele achava. Ele tomou um balão nessa história do Lucas Veríssimo. Ele ficou para trás. Ficou para as regras do mundo do futebol não são exatamente aquelas que a gente acredita serem as melhores para a nossa vida. Mas são as regras do mundo do futebol, e quando ele entrou, as regras que ele topa participar para ser eleito de um clube como o Corinthians também não são as mais republicanas. Os acordos que se celebram, sabe? As coisas que são feitas, os churrascos que você participa, sabe? As alianças que você tem que fazer também não são as mais republicanas. Sim. Então não vem dizer para mim que você é o virgem que chegou agora na igreja, que não sabe o que está acontecendo e foi surpreendido. O mundo do futebol é assim. Você errou, você anunciou a compra de um jogador sem ter a compra assinada. E é mais problemático ainda quando ele fala, não, porque desde o dia 4 o contrato estava indo e voltando e não acontecia. Contrato então, ala, vai e volta. Quando ele anuncia a compra, ele já sabia que tinha um imbróglio. Então ele anunciou mediante um imbróglio. Então ele fez um seguro ali, né? Fez um pacto ali que ele não tinha como garantir. Ele anunciou algo que não estava garantido. E aí, na véspera da estreia, ele tem que ser responsabilizado sim. Entenda que errou. Vai agir diferente, não vai mais fazer negócio com o Pitombeira, não tem mais papo com esse cara. Isso aí também vale até junho, porque se em junho o Pitombeira tiver o jogador que ele queira com uma comissão claro, boa... vai lá, vai isso aí, vai lá. Esse rompimento, ele vale muito até a próxima janela. Causar, então, William, só para finalizar, está começando a ficar exposto demais. É a contratação que não tem, é o jogador que desiste, é o cara que ia pegar e não pegou. Tadieres que muda em cima da hora, a forma de pagamento não está inscrito. Muda a forma de pagamento não está inscrito. É o cara que, tava todo mundo achando que ia jogar, tava treinando, o treinador tá contando com isso. Mas não tem que ficar checando contrato assinado. Lógico, o Mano vai lá e fala, Rubão, ô Melo, e aí? Compramos. O Mano vai acreditar. Aí na véspera troca, o sistema defensivo ele não é, preparado para o jogo. Então, assim, tá falando muito. Talvez as entrevistas do Mundo da Bola vão dosar um pouco esse discurso do Augusto. Mas falou demais, sem ter a garantia. O erro dele também. Ele pode depois questionar o comportamento do Pitombeira. O Lucas Veríssimo querer ganhar o dobro do salário no outro futebol. Justo. Cara, eu não consigo falar que esse cara tá errado, não. É traíra. Calma. Vamos colocar no lugar do cara. Né? Quem tem amor, vão lembrar lá o episódio do Santos, que ele pediu para não jogar. Sim. Tudo bem. Mas quem tem amor à camisa é o cara que tá tomando chuva na arquibancada. Aquele cara, ele tem amor à camisa. O resto ali tá ali para ganhar dinheiro muitas vezes. Tem jogador que tem muito amor à camisa? Tem jogador que topa reduzir? Tem. Mas a grande maioria tá olhando ali pro... Eu tô aqui, mas se tiver o dobro do salário, eu pulo, meu amigo. Porque é minha vida, é minha independência. Tem que saber disso. E quem entra no futebol tem que saber disso. Eu quero saber. Agora, você não admitir, você está sempre terceirizando, você vai acumular uma lista de culpados, mas ao mesmo tempo uma lista de erros. Sim. Você vai errar, vai ter sempre um culpado, mas o erro está ali na sua conta. Vou te dar um minuto para satanizar, que eu tenho que virar aqui. Então, vai lá. Claro, né? O Augusto Melo tem muita culpa no cartório, né? Ele continua falando. Foi a primeira contratação. Ele fala como contratado. O Lucas Veríssimo contratado. Ele continua, mesmo depois do episódio, ele fala dessa forma. Fizemos a primeira contratação, não fez, tal. Só que é o seguinte, o Lucas Veríssimo, que é um jogador de altíssimo nível, quase foi para a última Copa do Mundo, estava ali no radar do Tite, se não fosse a lesão, né, tal. Ele tem todo o direito de procurar o que ele acha que é o melhor contrato, o melhor clube para ele e tal. Só que tem formas e formas de você fazer as coisas, entendeu? A gente fala não só no futebol, na sociedade. É legal você numa empresa, se você vai sair pela porta da frente, né? Quem sabe um dia você possa voltar, e mesmo que não for assim, sai de uma forma elegante, cordial. E não foi o que ele fez, entendeu? Então, acho que faltou diálogo, faltou comunicação da parte dele, talvez do empresário dele também com o Corinthians. Olha, não tá nada assinado. Checa direito, vai lá, firma esse negócio, corre atrás. Ele estava na apresentação do uniforme, do novo patrocinador master do Corinthians. Foi, virou constrangedora. Ele do lado do Fagner, aí aparece o presidente falando, tá aqui o Lucas Veríssimo, nossa primeira contratação. Ele até faz uma cara meio assim, né?
Pô, vai lá externa. Não tô contratado ainda. Sabe? Joga mais as claras. Ele ficou treinando o tempo inteiro. Foi inscrito no campeonato, sabe? Chegava e falava, olha, eu prefiro não tá fora enquanto não tiver acertado tudo bonitinho. Eu não vou treinar, não quero ser inscrito agora. A inscrição no Paulista pode ser feita até 16 de fevereiro. Isso. Põe depois, entendeu? Vamos definir primeiro o negócio. Não, então foi assim, foi muito pego de surpresa. E a comparação com o Caio Paulista foi uma novela que foi se arrastando, o São Paulo achando que estava tudo certo e no final tomou o chapéu. E também da mesma forma, você tem todo jeito de procurar jogar num outro clube, num rival, ganhar mais, ir para outro país, sei lá, fazer o que você quiser. Mas é legal você sair de uma forma bacana, claro. Ainda mais de instituições como essa. O Corinthians tem 30 milhões de corintianos. Você acha que esses caras, eles estão felizes com o Lucas Veríssimo? Não estão. Não tá. Então, assim... tem todo o direito, querem pro Catar ganhar dinheiro, realizar o sonho do Roger Guedes, né? Que é o sonho de jogar no Catar. Tal, mas que saísse de uma forma maravilhosa. mais eu ia falar uma palavra que eu não devia falar. Não. Como diz, tinha um personagem do professor Raimundo que o cidadão falava o seguinte: fala isso, mas de forma diferente. Isso. Usa um sinônimo, uma outra palavra, sem ser coisa de baixo calão, né? Praça Nossa. Não, mas na escolinha também tinha. Mas ô Bobo, tudo que eu falar pra o Grande Otelo, então eu olha acho muito válido, que você fala da saída honrosa. Mas a gente também já tá na hora de parar de esperar demais. Esperar, mas assim, entendeu? Não quer Faz ficar... isso. Isso não invalida o erro do Augusto. Entendeu? Então, eu entendo o ódio do corintiano pelo Lucas Veríssimo. O corintiano, certamente... Ódio é uma palavra forte demais. Não, eu gosto legal. O ódio e o amor não para parecidos. Então é o seguinte, o torcedor corintiano, ele tá desconfiando do presidente. Ele não confia mais no que o cara fala, no que o cara anuncia. Mesmo, o cara fala uma coisa, acontece Mas o corintiano tem toda a razão de ter raiva do Lucas Veríssimo, entendeu? E eu respeito isso. O torcedor merece ser respeitado. A gente vai falar agora do Flamengo, mas só publicou o GE. Douglas Costa contratado pelo Fluminense por 1 ano e meio. Fechou? Tá contratado? Olha, esse perfil de contratação do Fluminense ele precisa ser avaliado. Eu vou só pegar o primeiro parágrafo aqui do GE, a gente pode falar um pouquinho depois, a gente vai entrar no Flamengo agora, mas só porque é a informação do momento. Douglas Costa será jogador do Fluminense. Após ter ido encaminhada para a Turquia, o jogador foi convencido pelo técnico Fernando Diniz e pelo diretor de planejamento Fred a defender o tricolor. Foram eles que conduziram a negociação. O contrato será de 1 ano e meio. Cláusula de produtividade. O Terans fechou também, né? Também. Produtividade. Cara, o Fluminense, Renato Augusto, goleiro, Terans. Como é que vai escalar esse Fluminense aí? Douglas Costa, tenho minhas dúvidas. Enfim. Eu só me preocupa um pouco a quantidade de jogadores que não te entregam muitas partidas na temporada. Te preocupa aí no Fluminense? Não me preocupa quando a gente olha para o Fluminense, assim como preocuparia em outro time. Não. Claro. Não são boletos. Eu me preocupo com a preocupação dos... Rapaziada, tá aí. Pessoal, eu já falei sobre o Augusto Melo em vídeos anteriores, pessoal. E pra falar a verdade, eu ainda tenho muita esperança nele. Eu acho que ele vai mudar o Corinthians, pessoal. Mas ele não pode dar os vacilos que deu, pô. No futebol, o futebol é o meio mais falso do mundo. Existe um meio que a falsidade impera, é no futebol. No futebol você não pode confiar em ninguém. Em ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém mesmo, nem nos seus companheiros de time você deve confiar no futebol. Futebol eu conheço, pessoal. E o Augusto Melo tá chegando agora e tá vacilando, pô. Mas essa aí serviu para ele aprender. Pelo menos ele aprende. Pelo menos ele aprende apanhando. Pessoal, ainda bem que o Veríssimo já foi embora, porque o Corinthians ia gastar mais de 40 milhões de euros com ele. Ou euros não, de reais. O Corinthians ia gastar mais de 40 milhões de reais com ele. E a gente tem zagueiro, pessoal. A gente tem o Gustavo Henrique, tem o Caetano, tem o Raul Gustavo, tem o Félix Torres que estreou ontem, estreou super bem. Então ainda bem que ele foi embora e o Corinthians economizou essa grana. Agora pega essa grana e contrata um atacante, ou um meio campo, ou paga logo o Garro. Paga logo o Garro. Tem mais que vai por bem. Pessoal, use o espaço de comentário e dá a sua opinião, beleza? Um forte abraço, tamo junto e vai Corinthians. Vai